Olá, me chamo Alexandre Moura. Sejam bem-vindos ao English Reset Video Tips 2. Today we are going to talk about articles, ou artigos. Vejamos essa primeira sentença. Eu tenho um amigo ou uma amiga. Você tem dois amigos ou duas amigas. Estou tratando aqui de numerais, quantidade, um e não dois, uma e não duas, ok? Na segunda sentença, eu tenho um amigo na Alemanha ou eu tenho uma amiga na Alemanha, eu estou não mais tratando de numerais, e sim de um amigo não qualquer, não especificado. Então aqui embaixo nós temos um artigo e não um numeral, no caso o artigo indefinido. Eu tenho uma laranja, você tem duas. Eu tenho uma laranja, não uma maçã. Assim como nos exemplos de cima, eu tenho aqui um numeral, eu tenho uma laranja e você tem duas laranjas. E aqui embaixo eu tenho uma laranja, não uma maçã, ok? Aqui seria um artigo e não mais um numeral. Vamos ver como que essas sentenças ficam em inglês. I've got one friend, you have two. Então, quando nós tratamos de numerais, vamos usar os números em inglês, one and two. Agora, I've got a friend in Germany. Eu tenho um amigo na Alemanha. Como é um artigo, eu vou usar o artigo a. Por que o a e não an? Porque eu tenho um F aqui. Não só porque ele é uma consoante, sim porque o som dele também é de uma consoante. É o som F. Então, I've got a friend in Germany. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês que nem sempre essa regra aqui do a com consoantes, o an com vogais, procede. I've got one orange, you got two. Aqui, de novo, é um numeral. Eu vou usar one e o two, porque um ou uma. Aqui é dois ou duas. E embaixo, I have an orange and not an apple. Eu vou usar o an, porque é um artigo, trata-se de um artigo e não mais um numeral. E eu vou usar o an porque o som da palavra orange é vocálico. E o apple também. Começa com a e o som também é de apple. Então, an apple e não a apple. Agora vejamos as exceções sobre as quais eu falei. Eu tenho aqui, ó, a uniform, a unit, an umbrella, a house, an honor, an honest man. Na primeira aqui nós temos a vogal U, que por ser vogal, então pela regra que algumas pessoas aprenderam nos colégios, deveria ser an ou an, mas aqui não é. Por quê? Porque essa vogal aqui, you, tem o som consonantal, como se fosse a palavra, o pronome you em inglês. Então eu vou falar a uniform. Assim também como unit, tem o som de u, então eu vou falar a unit. Agora, umbrella, esse u aqui não tem mais o som consonantal u, então fica an umbrella, ok? Aqui também, house é uma consoante, pela regra normal, a house, ok, normal, tudo bem, aceitamos assim. Agora, quando nos tratamos da palavra honra, por exemplo, esse H aqui não é falado como esse de cima, aqui é house, aqui é honor, ou seja, esse H não é pronunciado. Então eu vou usar o artigo an honor, como aqui também, an honest man, ok? Então essas são exceções, ou seja, nós vamos usar, em linhas gerais, 99% dos casos vão ser sempre o a usado para vogais e o an usado para consoantes. Mas existem algumas exceções que valem a pena serem vistas. Agora observem essa sentença aqui. O amor é lindo. O amor que eu sinto por você é infinito. A natureza é uma bênção. A natureza do homem é boa ou ruim? Os meus amigos ou as minhas amigas são gentis. Em português, nós normalmente usamos esses artigos definidos sempre antes de nomes próprios, antes de algum substantivo. Aqui no caso, o amor é lindo. Se eu fosse falar isso aqui em inglês, eu falaria, traduzindo ao pé da letra, the love is beautiful. Só que não é bem assim em inglês. A tradução dele em inglês, ainda tem mais uma aqui, os amigos ou as amigas que eu tenho são gentis. A tradução dele aqui não seria the love is beautiful. A tradução aqui seria love is beautiful. Por quê? Porque quando eu falo do amor em geral, sempre que eu generalizar, eu não uso o artigo definido, nem o, nem a, nem os, nem as. Então, love is beautiful, nature is fantastic. Agora, quando eu especifico, por exemplo,
O amor que eu sinto por você é infinito, é o amor que eu sinto, não é o amor genérico, generalizado. É aquele amor especificamente que eu sinto por você. Aí sim eu vou usar o artigo the. Então, the love of you for you is endless. Outro exemplo aqui, nature is a blessing. A natureza como um todo, a natureza, em tudo que ela engloba, é uma bênção. Então não há necessidade, não posso usar um artigo. Não vou falar the nature is a blessing, a natureza é uma bênção. E sim, nature is a blessing. Agora, quando eu falo dela especificamente aqui, the nature of man is good or evil, essa nature of man não é mais a natureza como um todo, é o caráter do homem. Eu estou falando da alma do homem, do caráter do homem. Então eu vou especificar com o artigo the. The nature of man is good or evil. My friends are kind. Quando eu generalizo, os meus amigos são gentis, são meus amigos em geral. Então eu vou falar que são my friends. Não preciso falar e não devo falar the my friends. Isso não existe em inglês. Agora, quando eu falo os amigos que eu tenho, são aqueles especificamente que eu tenho, eu vou falar the friends I have are kind. Aqui eu vou usar o artigo porque eu estou especificando os amigos que eu tenho. Ok? Não estou generalizando como todos os amigos possíveis. Ok? Outra coisa também muito comum em português nós falamos o João, a Maria, o Pedro. Não se usa artigo em nomes próprios, a menos que você queira especificar. Por exemplo, o João é meu amigo. Eu não vou falar the John is my friend. Eu vou falar John is my friend. Agora, o John que eu conheço não é esse aí. Aí sim, seria especificamente o John que eu conheço, não é esse que está se apresentando para mim. Então, the John I know. Ok? Então, lembre-se disso. O uso do artigo é um assunto complexo. Vocês podem ter mais informações na internet ou ao longo do curso vocês vão aprendendo mais sobre o seu uso. Thank you very much for watching and see you next time.